Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, a Uchiha Gamer, parte 4. Eu acabei chorando até dormir naquela noite, Minato-san aceitando isso com um apoio silencioso que eu não acho que poderia retribuir em minha vida. Ele me viu no meu nível mais baixo e com mais medo, e ele me ajudou, me apoia em tudo. De repente vi porque tantos o amavam como Hokage, um sentimento que estava começando a se agitar dentro de mim, embora eu nunca tenha percebido isso. Acordei com os outros de madrugada quando o sol começou a aparecer no horizonte. Mostrei a eles minha página de estatísticas durante o café da manhã enquanto alocava os pontos de subir de nível em minha destreza, elevando-a para 100, e em minha sabedoria para obter isso para 73. Na verdade, uma vantagem apareceu quando confirmei as alterações que fiz. Como sua destreza atingiu 100, você recebeu um novo benefício. Ágil, velocidade base, evasão e precisão aumentadas em mais 50%. Ah, legal. Depois disso, comecei a conversar com Jiraiya-sama sobre os diferentes selos que usei em minhas roupas, uma vez que consegui levar minhas habilidades a um nível alto o suficiente para usá-las corretamente. Até mesmo tirando minha jaqueta do meu inventário, tanto para mostrar como funcionava quanto para mostrar o trabalho do selo para Jiraiya-sama, que fez algumas anotações sobre ele. Enquanto ele fazia isso, eu questionava Minato-san sobre seu Jutsu Iraishin, absorvendo avidamente tudo que ele estava me contando sobre isso, e pela maneira como ele falava, era como uma espécie de hibridização de buraco de minhoca e desmaterialização. Muitos detalhes passaram completamente pela minha cabeça, mas consegui colher alguns insights úteis, especialmente com os marcadores e sua consciência da presença deles. Isso me permitiu sugerir um selo que poderia ser usado para marcar a posição de um shinobi, que é então retransmitido para um mapa permitindo atualização em tempo real das posições das tropas aliadas. Sandaime-sama teve que levantar a voz para tirar nós três de nossa discussão sobre a melhor forma de implementá-lo para nos colocar de volta na estrada e em movimento, embora ele tenha aproveitado nossa distração com bom humor. Foi uma experiência surreal para mim, um chunin de 9 anos de idade, ser tratado como igual por esses três shinobi poderosos. Sendo questionado sobre minha opinião sobre os acontecimentos atuais, minha visão sobre como certos jutsus funcionariam melhor em combinação com outros jutsus. Surreal, mas uma experiência que eu não trocaria por nada no mundo, pois me lembro de rir tanto de uma história que Minato-san me contou sobre algumas de suas aventuras anteriores com Jiraiya-sama e seus antigos companheiros de equipe que acabei escorregando de um galho e rosto plantando no chão. Demorou uma semana, mas logo nos aproximamos da fronteira de Tetsu no Koni. O ar ficou mais frio, o que nos levou a vestir as capas especialmente feitas para todos os climas que usavam um pouquinho de nosso chakra para aquecer nossos corpos. Nota mental para copiar os selos em minhas roupas em voz alta, para a diversão de Jiraiya-sama, que perguntou se eu estava planejando usar mais selos do que roupas. Meu primeiro encontro com o samurai de Tetsu no Koni foi, na verdade, bastante normal. Nós simplesmente caminhamos até o escritório da fronteira, declaramos nossos nomes, afiliação e propósito dentro de Tetsu no Koni antes de podermos entrar com uma única escolta de samurai, que era muito maldita. Rápido, capaz de nos levar até a capital do país onde aconteceria o encontro. Quando entramos na cidade, não consegui me conter enquanto olhava em volta para os vários prédios e lojas que dominavam a rua principal. Minato-san riu enquanto acariciava minha cabeça, fazendo com que eu tentasse esconder meu rubor no alto, gola do meu manto. Por que me livrei da minha máscara facial? Foi muito mais fácil esconder meu constrangimento com isso. Fomos escoltados até o hotel que nos foi designado. Aparentemente a delegação do Tsuchikage estava no lado oposto da cidade para garantir que não haveria problemas antes da reunião. Tudo bem, agora que estamos aqui, podemos conversar sobre seus papéis, anunciou Sandaime-sama enquanto nos sentávamos confortáveis no salão da suíte diplomática. Minato, você está presente como meu sucessor e, esperançosamente, o impedimento para evitar que Onoki tente algo tolo, ele informou a Minato, que acenou com a cabeça em compreensão. Jiraiya e Yuriko-chan, vocês dois estão aqui como nossos guarda-costas, suspeito que não serão necessários, mas é melhor prevenir do que remediar. Jiraiya-sama me deu um tapinha nas costas quando engoli nervosamente. Relaxe, garoto, não teríamos trazido você se não achássemos que você poderia lidar com isso, ele me assegurou com um sorriso largo. Além disso, você conseguiu se sair muito bem contra Minato quando ele não estava se segurando muito contra você. Se isso acontecer, você ficará bem. Engoli em seco novamente, absorvi um pouco da confiança que ele demonstrava em mim e balancei a cabeça com firmeza, meus olhos endurecendo enquanto me preparava mentalmente para as negociações de amanhã. Certo, vocalizei com uma respiração pesada. Eu posso fazer isso. É bom saber, Minato-san disse enquanto bagunçava meu cabelo, arrancando de mim um grito de indignação. Contarei com seu apoio então. Oh cara, como é que ele consegue me fazer corar tão facilmente? Enviei um olhar furioso para Jiraiya-sama, que estava rindo divertido ao me ver corando, e sendo o chunin maduro e profissional de 9 anos que eu era, joguei uma almofada na cara dele. E assim começou a grande guerra de travesseiros de Tetsu no Koni. Minato-san se aliando a mim contra seu professor malvado enquanto Sandaime-sama mostrava sua verdadeira idade ao ajudar seu aluno sitiado. Só quando me enrolei na cama com um largo sorriso no rosto é que percebi o que o trio estava fazendo. Eles estavam me ajudando a me curar. Por 2 anos eu lutei e me curei sem parar. Médicos com classificação de combate eram uma coisa extremamente rara em Konoha. E sendo um dos poucos por aí, muitas expectativas foram colocadas em mim, seja consciente ou inconscientemente. Minha mãe, abençoada seja, fez o possível para me ajudar, mas ela estava sob o mesmo fardo que eu e sofrendo com a perda do marido, enquanto ajudava a filha a sofrer com a perda do pai. Minha mãe era uma mulher forte, sem CEO, mas
A manhã seguinte foi um evento solene, não houve histórias engraçadas nem piadas. Cada um de nós passou por nossos rituais matinais antes de vestir nossos uniformes completos, garantindo que cada vinco estivesse em seu devido lugar. Sandaime-sama lançou um olhar examinador para cada um de nós enquanto se reunia diante dele na porta do quarto do hotel. Parecendo satisfeito com o que viu, ele nos deu um aceno de aprovação e saiu, cumprimentando nossa escolta educadamente e permitindo que o samurai nos conduzisse para o salão principal. Minha posição era ficar atrás do ombro esquerdo de Minato-san enquanto ele se sentava ao lado de Sandaime-sama, Jiraiya-sama em pé atrás do ombro direito de seu professor. Assim que entramos no salão principal, encontramos a delegação do Tsuchikage esperando por nós. Apenas o Tsuchikage me parecia familiar. Resisti à vontade de ativar meu Sharingan, tendo Minato-san explicado que o samurai poderia ver isso como um ato de agressão, já que somos capazes de lançar genjutsu através do contato visual com o Sharingan ativo. Esse desejo ficou ainda mais difícil de resistir quando Tsuchikage falou: "Você está tão desesperado por soldados que está trazendo uma criança como um de seus guarda-costas, Hiruzen?" Onoki rosnou enquanto zombava de mim. Dificilmente Sandaime-sama respondeu com um pequeno sorriso. "Eu a trouxe comigo porque ela é uma kunoichi altamente capaz, embora eu tenha certeza de que você já sabia disso, dada a recompensa que você colocou em sua cabeça. Eu tinha uma recompensa por mim. Foi preciso cada centímetro da minha força de vontade para conter a vontade de ficar boquiaberto com a revelação de que eu tinha uma recompensa, e consegui suprimi-la com um espasmo na minha mão, ambas apertadas nas minhas costas. Isso explicaria porque o número de pessoas que me visavam na batalha aumentou pelo menos." Onoki rosnou quando Sandaime-sama voltou sua tentativa de insulto para seu rosto enquanto um homem de aparência idosa se sentou entre os dois grupos. "Se vocês dois terminaram de brigar, podemos começar a trabalhar?" Ele perguntou, soando como se estivéssemos sentados em uma praia, e não entre dois grupos de shinobi prontos para se despedaçarem. "Você fica durão, velho." A reunião em si foi, na verdade, tudo dito e feito, um assunto bastante chato, enquanto os dois líderes da aldeia discutiam sobre quem recebe o que, quem paga isso, quanto vale X. Embora tenha sido divertido ver Sandaime-sama virar todas as farpas de Onoki contra ele, e eu acho que fiz um ótimo trabalho em me manter profissional como Minato-san, e não como Jiraiya-sama, que estava lançando insultos contra Onoki. Sempre que o homem começava a ficar obstinado, o que acontecia com frequência. Finalmente, depois de quase 12 horas de discussão quase ininterrupta, parando apenas para alguns intervalos junto com o almoço e o jantar, o cessar-fogo foi assinado e ambos os lados estavam se preparando para partir. Foi então que Onoki decidiu falar comigo novamente. "Estou ansioso pelo dia em que sua cabeça pousará na minha mesa, Pirralho Uchiha", ele rosnou para mim, obviamente tentando me intimidar e menosprezar Sandaime-sama por trazer alguém fraco para as negociações. "Vou gostar ainda mais de arrancar seus olhos pelo meu shinobi." Olhando para o Kage-sama pelo canto dos meus olhos, ele acenou com a cabeça, dando-me permissão para falar por mim mesmo. Virei-me para o Tsuchikage e dei-lhe o sorriso mais doce que pude oferecer. "E estou ansioso para castrar cada um dos assassinos que você enviar atrás de mim, bronzear suas bolas e depois entregá-los a você", respondi com minha melhor voz infantil, enquanto batia palmas. "Você pode começar uma coleção com eles." A sala ficou em silêncio por um momento antes de Jiraiya-sama começar a rir, batendo no meu ombro em aprovação enquanto ele se curvava, o Tsuchikage cuspindo de raiva quando seus guardas começaram a escoltá-lo apressadamente para fora da sala antes que ele decidisse: "Me ataque e irrite o samurai. Garoto, você é meu herói." Jiraiya-sama anunciou enquanto ofegava entre risadas. "Você viu o rosto do vigilante enquanto ele tentava processar o que você acabou de dizer." Minato-san estava muito mais contido enquanto simplesmente riu um pouco, dando tapinhas em meu ombro enquanto nos dirigíamos para a saída que levaria ao nosso hotel. "Muito bem, Yuriko-chan", ele me disse com aprovação. Poucos estariam dispostos a arriscar a ira do Tsuchikage assim. Eu corei em resposta, abaixando a cabeça enquanto tentava levantar a gola do meu colete à prova de balas para cobrir minhas bochechas. "Eu só consegui fazer isso porque todos vocês estavam aqui", consegui murmurar. O que havia de errado comigo? Nunca tive tantos problemas para falar com alguém antes. Mesmo assim, Yuriko-chan, você conseguiu manter a calma diante de um shinobi superior enquanto ele tentava fazer você perder a calma e se voltava contra ele. Feito com maestria, Sandaime-sama disse com aprovação. Embora no futuro eu recomende usar uma linguagem menos grosseira, afinal, não é apropriado para uma senhora falar assim. Meu rubor se aprofundou quando minha cabeça mergulhou em reconhecimento. "Sim, Okage-sama", respondi com uma voz envergonhada. "Vamos descansar um pouco, afinal, será uma longa viagem para casa", sugeriu Sandaime-sama quando nos aproximamos do hotel. Mas pelo menos voltamos com boas notícias desta vez. A viagem de volta para casa em Konogakakure foi tão agradável quanto a viagem para Tetsuno-kuni. Fiquei especialmente surpreso quando todos os três começaram a me ensinar pequenos truques aqui e ali, como Jiraiya-sama me mostrando como aumentar o poder de uma nota explosiva com apenas algumas pinceladas. Minato-san me mostrou como comprimir meus selos, tornando-os menores sem perder a eficácia, e Sandaime-sama era um tesouro de dicas e truques de ninjutsu. Ele até me ajudou a começar o segundo estágio da manipulação da natureza, treinamento para fogo e água. Colocar fogo em uma pedra e inverter a direção de um riacho, respectivamente. Ao contrário de nossa viagem, no entanto, nosso retorno foi recebido com grande alarde quando a notícia do cessar-fogo se espalhou e muitos dos shinobi começaram a voltar para casa. Foi estranho ficar entre Minato-san e Jiraiya-sama atrás de Sandaime-sama enquanto caminhávamos pela rua principal até a Torre Hokage para o interrogatório.
Eu tinha certeza. Muitas pessoas não me notaram, considerando apenas quem estava ao meu redor. Mas notei alguns Uchiha na multidão me apontando para seus companheiros e gritando meu nome, me fazendo acenar nervosamente em resposta. Logo estávamos na sala de reuniões da Torre Hokage, fui instruído a ficar ao lado de Minato-san para a reunião, em vez de ser instruído a esperar do lado de fora, como presumi que iria acontecer. Nós então passamos a entregar nosso relatório aos chefes de clã reunidos. Fugaku-sama me deu um olhar especulativo enquanto eu estava ao lado do futuro Yondaime, e relatamos nossos ganhos e perdas como resultado do tratado assinado. Perguntas foram levantadas e respondidas. Um homem que só poderia ser Shikaku Nara me fez uma pergunta sobre as coisas na linha de frente ao lado de Tsunagakure, e felizmente consegui suprimir a sensação nervosa de estar ao lado de Minato-san. Sério, por que eu estava me sentindo assim? O suficiente para responder profissionalmente a sua pergunta, admitindo que minhas informações podem estar desatualizadas. Eventualmente as perguntas cessaram e Sandaime-sama dispensou os diversos chefes de clã. Fugaku-sama fez uma pausa para me enviar outro olhar contemplativo antes de sair. Bem, eu diria que foi uma missão bem-sucedida, não é? Sandaime-sama perguntou alegremente enquanto ficava na frente de seu pai na câmara. Há apenas mais um item a ser abordado, Jiraiya. Minato, suas avaliações? Pesquei confuso com sua pergunta quando Jiraiya-sama deu um passo à frente. Ela permaneceu profissional durante toda a reunião, manteve a calma quando o cercador se dirigiu diretamente a ela. Ela definitivamente tem as habilidades. Listou ele, me fazendo perceber que eles estavam me avaliando. Com um pouco mais de experiência, ela percorrerá um longo caminho, eu acho. Sandaime-sama acenou com a cabeça antes de se virar para Minato-san, que tomou isso como sua deixa. Concordo com bom senso em todos os aspectos. Ela mostrou o nível de profissionalismo necessário, também é versada em táticas, técnicas de colaboração e até situações políticas. Resumiu, pisquei confuso, completamente perdido com o que estavam falando. Acho que ela está pronta para ser promovida a Jonin. Ah, era disso que eles estavam falando. Espere. O quê? Eu questionei absolutamente inexpressivo, olhando para Sandaime-sama, que sorriu em resposta. Bem, então, já que você tem o apoio de 2 de seus comandantes, aprovo sua promoção a Jonin. Parabéns, Jonin Uchiha. Ele me disse com um sorriso divertido ao ver meu queixo caído. Aproveitamos a oportunidade da missão Tetsu no Kuni para testar se você estava pronto para uma promoção. O comandante Jonin, em sua última promoção, encaminhou uma recomendação após você ter sido forçado a assumir temporariamente o controle da divisão médica quando sua mãe estava ferido há 3 meses. Ele me explicou. Lembrei-me do dia que ele estava falando. Eu tinha voado pelas calças durante toda a maldita semana. Mas isso não é tudo, Jiraiya comentou enquanto lutava contra um sorriso. Na verdade, comigo deixando o cargo em breve, Minato precisará de um conjunto de guardas em quem possa confiar sua vida. Sandaime-sama me informou, meus olhos se arregalando quando percebi onde isso estava indo. Eu gostaria de oferecer a você o cargo de um dos meus guarda-costas, Yuriko-chan. Minato-san me disse com um leve sorriso no rosto. Você é jovem, sim, mas tem muito potencial de crescimento, e eu ficaria honrado em ter você ao meu lado quando eu me tornar Hokage. Comecei a me sentir tonto. Minato-san queria que eu fizesse parte de sua força de guarda? Aceito. Gritei sem querer, incapaz de controlar meu volume devido ao choque. A honra será minha, Minato-sama. Estou ansioso para trabalhar com você então, ele me disse alegremente quando um novo alerta apareceu. Missão obrigatória concluída. Acompanhe o Sandaime Hokage até as negociações de paz com o Sandaime Tsuchikage. Recompensa. 25.000 experiência, mais 15.000 reputação com Konogakakure, mais 5.000 reputação com Iwagakure, promoção para Jonin. Objetivo de bônus. Fez o Sandaime Tsuchikage perder a calma enquanto mantinha a sua. Competido. Ganhe uma posição entre a guarda de Yondaime. Concluído. Confie a Hiruzen Sarutobi, Minato Namikaze e Jiraiya seu segredo. Concluído. Recompensa. Mais 15.000 experiência, mais 5.000 reputação com Jiraiya, Minato Namikaze e Hiruzen Sarutobi. Mais 15.000 experiência, vantagem, guarda-costas de Hokage adquirida, mais 5.000 reputação com Jiraiya, Minato Namikaze e Hiruzen Sarutobi. Mais 15.000 experiência, mais 7.500 reputação com Jiraiya, Minato Namikaze e Hiruzen Sarutobi. Missão obrigatória concluída. Você se tornou um genin cedo devido à guerra que assola as nações elementais. Defenda sua casa e seus aliados da invasão enquanto garante sua própria sobrevivência. Objetivo. Sobreviva até o fim da Terceira Guerra Mundial Shinobi sem que Konogakakure ou qualquer uma de suas nações aliadas sejam destruídas. Recompensa. Mais 25.000 experiência, mais 5.000 reputação com Konogakakure, mais 2.500 reputação com nações aliadas. Privilégio veterano de guerra, adquirido. Objetivos de bônus. Sobreviva com todo o seu esquadrão. Concluído. Ganhe um lugar no livro de bingo. Concluído. Acompanhe o Sandaime até a assinatura do tratado. Concluído. Recompensa. Mais 5.000 experiência, mais 1.000 reputação com seus companheiros de equipe e Jonin Sensei. Mais 15.000 experiência, mais 5.000 reputação com Konogakakure. Mais 15.000 experiência, mais 5.000 reputação com Jiraiya, Minato Namikaze e Hiruzen Sarutobi. Meus olhos se arregalaram um pouco enquanto eu olhava para os pop-ups diante de mim. Alguma coisa grande, garoto? Jiraiya-sama questionou enquanto levantava uma sobrancelha para mim. Esses 7 níveis consegui gaguejar. Eu nunca dei um salto tão grande. Jiraiya-sama piscou para mim com um sorriso. Ah sim, a busca de escoltar o velho lhe deu tanto assim? Ele me perguntou.
E os objetivos bônus, e a busca por sobreviver à guerra e seus objetivos bônus, consegui explicar, ainda olhando em estado de choque antes de balançar a cabeça. Além disso, eu tenho uma entrada no livro de bingo? Sandaime-sama riu um pouco enquanto tirava um livrinho preto de sua mesa e o jogava para mim, me dando a chance de folheá-lo rapidamente antes de encontrar minha própria anotação. Bisturi sangrento Yuriko recompensa de classificação B. Nome oficial, Yuriko Uchiha. Idade, 9. Classificação, Chunin. Especialidade, Kinjutsu, Irojutsu. Jutsu mais usado. Fluxo de chakra único com as propriedades da técnica do bisturi de chakra. Aviso, a técnica é altamente letal mesmo com raspagem. Recompensa, 1.000.000 ryu, pagável por Iwagakuri, Kumogakuri e Kerigakuri. Classificação, envolvido com cautela. Respondi enquanto olhava para a foto que eles usaram em minha página, ou seja, eu com respingos de sangue no rosto enquanto olhava para outro lugar com um Sharingan ativo. Isso é, alguma coisa. Jiraiya-sama riu enquanto dava tapinhas nas minhas costas. Bem-vindo ao garoto das grandes ligas, é provável que o cuidador de cerca aumente um pouco como vingança após a reunião, ressaltou. Mas não se preocupe muito com isso, além de um estranho caçador de recompensas, poucos farão o possível para tentar pegar você. Além disso, com sua posição como guarda-costas do Hokage, você passará muito tempo em Konoha com seus deveres para com Minato, Sandaime-sama me informou gentilmente. Além disso, estarei treinando com você e seu novo time, elaborou Minato-sama. Existem algumas técnicas que quero que todos vocês aprendam. Meu coração acelerou com suas palavras, uma chance de aprender com o próprio Yondaime Hokage. Foda-se sim. Estou ansioso por isso, Minato-sama. Eu disse em voz alta, um pouco mais alto do que pretendia, arrancando uma risada dele. Muito bem então, você está dispensado pelo resto do dia, Yuriko-chan, Sandaime-sama me disse. Por favor, volte aqui amanhã de manhã para iniciar sua tarefa. Sim, Hokage-sama. Eu respondi, saudando com orgulho antes de sair da sala, com um passo saltitante ao sair. Caramba, às vezes minha vida de jogador é uma droga, mas depois dias como esse chegam e as coisas ficam incríveis. Ah, bem-vinda de volta, Yuriko-san. Um dos guardas gritou. Ouvi dizer que você fazia parte da comitiva de guarda de Hokage-sama para Tetsu no Koni. Sim, respondi alegremente, sorrindo para um dos guardas. Eu até conversei com Minato-sama e Jiraiya-sama sobre Fuinjutsu enquanto estávamos viajando. Oh, essa deve ter sido uma conversa e tanto, disse seu parceiro, sorrindo para mim. Apanha algum truque bom? Minato-sama me ensinou sobre compressão de selos. Jiraiya-sama me mostrou como melhorar minhas notas explosivas e Sandaime-sama realmente me ensinou o próximo estágio do treinamento de manipulação da natureza, expliquei, meu entusiasmo claro em minha voz enquanto falava sobre minha experiência. Além disso, eu tive que treinar com Minato-sama, mas fui completamente destruído em menos de 2 minutos. A dupla olhou para mim com uma expressão um pouco perplexa antes de rir de diversão quando eu delirei. Bem, antes de você ir para casa, Fugaku-sama queria encontrá-lo no prédio principal da família, o primeiro me disse com um sorriso. Não tenho certeza sobre o que ele queria falar com você, mas ele parecia bastante perdido em pensamentos. Pesquei antes de lembrar dos olhares curiosos que ele me enviou durante a reunião. Tudo bem, vou vê-lo agora, assegurei aos dois enquanto entrava no complexo. Até mais. Fui recebido por várias pessoas enquanto caminhava pelo distrito, vários deles parando para conversar comigo por um momento, com algum shinobi me cumprimentando. Finalmente consegui chegar à casa do chefe do clã Uchiha e bati na porta. Fiz uma pausa quando a porta foi aberta por uma criança de cerca de 4 anos, e as lágrimas ao longo de seu nariz eram um indicador claro de quem era essa criança. Sim, Itachi Uchiha questionou, olhando para mim com os olhos arregalados. Levei cada centímetro da minha força de vontade para não me espremer de excitação com o olhar adorável em seu rosto. Como ele poderia ser tão fofo quando criança? Olá, seu pai está? Ele pediu que eu fosse encontrá-lo, eu disse à criança, sorrindo para ele. Ok, por favor, entre, Itachi me disse, recuando para me permitir entrar antes de correr para dentro da casa. Uma mulher de cabelos escuros entrando logo depois que ele saiu. E você deve ser Yuriko-chan, bem-vindo. Mikoto Uchiha me cumprimentou com um sorriso gentil. Shiguri-san tem se gabado de você desde que você se formou. Corei um pouco em resposta às ações da minha mãe enquanto tirava as sandálias de salto alto dos pés. Obrigado por me receber, eu disse a ela. Fugaku-sama está? Claro, ele está em seu escritório, Mikoto me disse enquanto gesticulava para que eu a seguisse. Ouvi dizer que você estava na guarda da viagem do Hokage-sama? Cara, essa história está se espalhando muito, não é? Sim, foi uma viagem muito informativa, respondi com um sorriso. Pude aprender muito enquanto viajava com eles. Sério, eles te ensinaram alguma coisa? Mikoto olhou para mim surpreso enquanto eu sorria. Pequenas coisas, mas sim, eu confirmei. Sandaime-sama realmente me ajudou com o segundo estágio da minha manipulação da natureza. É bom saber, Mikoto respondeu, sorrindo para mim, algo em seus olhos quando chegamos a uma porta. Fugaku, querido, Yuriko-chan está aqui para ver você. Mande-a entrar, a voz de Fugaku filtrou-se pela porta, fazendo com que Mikoto abrisse e me permitisse entrar. O chefe do meu clã estava sentado a uma mesa, examinando lentamente uma pilha de papéis quando entrei. Por favor, sente-se, ele pediu, apontando-me para a cadeira à sua frente. Eu só queria saber sobre a viagem que você fez com Hokage-sama. Inclinei um pouco a cabeça enquanto me sentava, algo incomodando no fundo da minha mente enquanto eu respondia. Fiquei um pouco surpreso que ele quisesse que eu fizesse parte de sua turma, expliquei, corando um pouco de vergonha. Bem, acho que a coisa toda foi uma espécie de teste, porque depois da reunião, Hokage-sama me promoveu a Jonin, sorri ao lembrar. Também recebi minha nova tarefa de postagem, desculpe, mas na verdade não tenho certeza se devo falar sobre isso ainda, Fugaku-sama. Ele assentiu em compreensão.
Tudo bem, você não precisa me contar, ele me assegurou, sabendo que o sigilo era necessário como um shinobi. O que aconteceu durante a missão? Bem, eu brinquei um pouco com Minato-sama, admiti encolhendo os ombros. Eu também conversei com ele e Jiraiya-sama sobre Fuinjutsu e Sandaime-sama me mostrou o segundo estágio da manipulação da natureza. Fugaku assentiu com um olhar contemplativo. Entendo. E como está o seu treinamento? Pelo que entendi, você estava trabalhando no desenvolvimento do seu Fuinjutsu quando partiu para a frente em Kaze no Kuni. Sim, eu estava trabalhando em selos de aplicação de roupas, principalmente coisas menores agora. Mas com a ajuda de Minato-sama me mostrando como comprimir selos eu deveria ser capaz de melhorá-los um pouco, admiti encolhendo os ombros. Além disso, Jiraiya-sama me ensinou alguns truques para melhorar notas explosivas, foi muito útil. Como está sua mãe? Ele perguntou, franzindo a testa um pouco enquanto assimilava a informação que eu lhe contei. Ela está lidando com a situação, eu disse parecendo insegura. A morte do meu pai a atingiu duramente, mas ela se manteve ocupada na linha de frente. Sim, pelo que entendi, ela acabou tendo que assumir o comando dos médicos de lá quando o último comandante acabou morrendo durante um ataque, disse Fugaku-sama, olhando para mim em busca de confirmação. Sim, Nobuyoshi Taisho foi morto quando um infiltrado conseguiu entrar durante um ataque à nossa base, confirmei, estremecendo ao lembrar daquele ataque particularmente devastador. Fomos informados de que um substituto seria enviado. Mas nenhum chegou, então ela acabou ficando no comando comigo como seu segundo. Uma grande conquista para alguém da sua idade, disse o chefe do clã em tom elogioso. Pelo que entendi, você tem trabalhado muito com o bisturi chakra. Sim, eu meio que caí nisso, para ser honesto. Corei um pouco, tentando resistir à vontade de esconder minhas bochechas na gola do meu colete à prova de balas. Acabei desenvolvendo-o ainda mais em combate, não é exatamente adequado para sparrings normais. Isso é pouco, Fugaku-sama disse me dando um sorriso seco. Se bem me lembro de alguns dos relatórios, você acabou matando o assassino que eliminou o ex-comandante médico destruindo seus pulmões com apenas um pequeno corte? Sim, o bisturi é principalmente um efeito exterior, eu admito, mas é capaz de afetar os órgãos internos sem romper a pele. Expliquei o princípio por trás da minha técnica primária, sentindo um pequeno aumento de confiança enquanto falava a Mikoto. Sam voltando com uma bandeja de chá para nós enquanto eu falava. Então, acabei experimentando quando estava em campo e consegui criar algumas técnicas ramificadas para usar com fluxo de chakra, bisturi de chakra, ponto. Devo dizer que você está fazendo um progresso impressionante em sua carreira, ele me disse calmamente enquanto tomava um gole de chá. Especialmente por pegar um jutsu tão frequentemente esquecido e transformá-lo em uma especialidade sua. Obrigado, Fugaku-sama, respondi, inclinando um pouco a cabeça. Eu tive muita ajuda com isso. Meu irmão e meu pai me ensinaram muito sobre o Taijutsu e Kenjutsu Uchiha, e minha mãe me ajudou com muitos trabalhos teóricos para meus jutsus. Mas você fez uso desses suportes de maneira excelente e conseguiu atrair a atenção do próprio Okage-sama, o que não é pouca coisa, disse ele com aprovação. Com tempo e treinamento aposto que você superaria Tsunade-sama. Minhas bochechas queimaram com seu elogio, o fato é que Tsunade-sama era de longe o melhor ninja médico do mundo, sem exceção, mesmo que eu, Saya Taisho e minha mãe nos uníssemos de alguma forma, ainda provavelmente teríamos não combinaria com suas habilidades. Não sei sobre isso, respondi modestamente. Bobagem, você é um Uchiha, e nós temos uma tendência a sermos superdotados quando colocamos nossas mentes em alguma coisa. Eu não pude deixar de soltar uma risadinha com sua meia piada. Pelo que entendi, seu irmão e sua mãe ainda estão no campo, lidando com a última operação de limpeza lá fora, por favor, fiquem para jantar esta noite. Pisquei em resposta à sua oferta e olhei para Mikoto-san, que sorriu para mim de forma encorajadora. Ah, eu ficaria honrado, Fugaku-sama, respondi depois de um segundo. Obrigado por me receber. Estará pronto em breve, Mikoto nos disse enquanto saía da sala, enviando um sorriso em nossa direção. Então, por que você não me conta mais sobre a frente de Kaze no Koni? Eu li os relatórios e gostaria de saber sua perspectiva sobre as coisas, pisquei, mas balancei a cabeça concordando e me preparei para a conversa. O jantar com a família principal foi uma experiência interessante. Fugaku-sama era uma pessoa muito severa, mas ele tinha um senso de humor bastante seco que poderia ser difícil de perder se alguém não fosse um Uchiha, ou estivesse acostumado a lidar com eles. Mikoto-san era uma mulher surpreendentemente enérgica, apaixonada por mim e por seu filho o suficiente para nos fazer corar, e o pequeno Itachiko estava, bem, quieto na maior parte do tempo. Ele obviamente tinha visto os efeitos do que a guerra faria se o pequeno estremecimentos que ele tentava encobrir quando a conversa surgia eram alguma indicação. No entanto, ele acabou se aproximando de mim, me fazendo perguntas sobre os lugares que eu tinha visto, e sua expressão de admiração quando contei a ele sobre Tetsu no Koni foi absolutamente adorável, especialmente quando contei a ele sobre toda a neve que havia caído no chão. Era óbvio que ele era um garoto inteligente e sabia objetivamente sobre a neve e o clima, mas aparentemente ainda era outra coisa ouvir falar de um país inteiro coberto por ela. Depois do jantar, ajudei Mikoto-san com a limpeza, com apenas uma pequena quantidade de protesto. A mulher mais velha apenas resistiu para que eu a ajudasse antes de me despedir e voltar para casa. Foi quando eu estava deitado na cama que me lembrei de algo. Fugaku havia planejado um golpe na linha do tempo canônica do show. Era disso que se tratava esse encontro? Vendo se eu concordava com esse sentimento ou era outra coisa. Deixando escapar um gemido, rolei e afastei esses pensamentos da minha cabeça. Não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso agora e teria que me apresentar para minha tarefa amanhã. Na manhã seguinte não pude deixar de transbordar de entusiasmo enquanto cumpria minha rotina matinal, me preparando para meu primeiro dia oficial como Jonin.
Enquanto eu estava me vestindo, fiz uma pausa enquanto pegava meu colete à prova de balas e inclinava a cabeça pensando antes de abrir meu inventário e tirar a jaqueta de chacra carmesim e vesti-la em vez do colete à prova de balas. Verificando meu reflexo no espelho do quarto, fiz alguns ajustes antes de balançar a cabeça satisfeito e sair pela porta. Ainda era muito cedo quando saí. As únicas pessoas que saíam eram os civis madrugadores que estavam preparando suas lojas para o dia, e outro shinobi indo para pegar sua própria tarefa voltando para casa. Fiz um bom progresso pela vila, indo até os telhados para evitar ser parado por civis ocasionais que queriam puxar conversa com o shinobi que passavam. Jonin Yuriko Uchiha para ver Okaji-sama, eu disse à recepcionista que examinou a lista de compromissos e acenou com a cabeça, acenando-me para o escritório propriamente dito. Lá dentro fui recebido por Sandaime-sama com Jiraiya-sama e Minato-sama de cada lado dele, 3 outros Jonin parados diante dele. Bem na hora entre Yuriko-chan, Sandaime-sama pediu, gesticulando para que eu me juntasse aos outros Jonin. Senhores, este será o 4º membro do seu pelotão, Yuriko Uchiha, Yuriko-chan. Estes serão seus companheiros de equipe, Raido Namiyashi, Gema Shiranui e Iwashi Tatami. Por favor, cuidem de mim, senpais, respondi respeitosamente, curvando-me um pouco para eles. Prazer em conhecê-lo, respondeu Gema Senpai, enrolando Senbon na boca. Será bom ter um médico adequado na equipe. Eu sorri um pouco em resposta. Bem, eu não sou apenas um médico, você sabe, eu disse a ele com orgulho, fazendo os 3 rirem. Considerando o que ouvi da linha de frente, não vou discutir isso, disse-me Raido Senpai com um estremecimento teatral. De fato, disse Sandaime-sama voltando nossa atenção para ele. Agora vocês 4 serão designados para Minato em uma semana, quando ele for oficialmente anunciado como meu sucessor. Na próxima semana vocês treinarão com ele para garantir que vocês 4 possam trabalhar juntos. Há também uma técnica que desejo ensinar a vocês 4, uma variante do Iraishin. Minato-sama continuou, dando um passo à frente. A técnica de formação do trovão voador, quando usada corretamente, permitirá que você se teletransporte como um só para um marcador colocado em uma pessoa, neste caso, eu mesmo. Pesquei surpreso antes de lembrar que o tinha visto usado em minha vida passada no programa. Apenas para confirmação, mas não devemos dizer nada sobre sermos designados para Minato-san em relação a ele se tornar o Yondami, correto? Iwashi-senpai questionou dando um passo à frente. Correto, tenho certeza que já existem rumores de que Minato me sucederá, mas eu gostaria que continuasse assim, solicitou Sandaime-sama. Sua nova posição ficará óbvia durante a posse de Minato na próxima semana. Entendido, Okaji-sama. Todos nós respondemos, saudando, recebendo um aceno de Sandaime-sama. Minato-sama deu um passo à frente com um sorriso. Bem então, devemos começar nosso treinamento então? Ele ofereceu, recebendo em troca 4 acenos de entusiasmo variado. A semana seguinte foi desgastante, mas de um jeito bastante bom. Minato-sama nos colocou à prova perfurando em várias formações utilizando a formação trovão voador, a técnica em si exigindo que 3 de nós a usássemos com o 4º no meio, na maioria das vezes sendo eu mesmo, pronto para agir ao ser teletransportado. Foi nessa época que conheci Kushina Uzumaki. Eu estava acompanhando Minato-sama até a casa dele e de Kushina-san depois que ele me convenceu a jantar com eles naquela noite. Fomos recebidos por Kushina-san quando entramos, a mulher fazendo uma pausa enquanto eu seguia nervosamente Minato-sama, me olhando com olhos intensos antes de repente me ver abraçado pela muito entusiasmada Kushina-san que estava me bajulando. Aparentemente ela achou meu profissionalismo adorável. Eu sou um Jonin letal, nada adorável, muito obrigado. Fui rapidamente recebido na casa deles depois disso. Kushina-san me levou até a cozinha para me sentar enquanto ela conversava, pulando de um assunto para outro. De alguma forma eu consegui acompanhar os tópicos de conversa da mulher e consegui colocar minhas próprias palavras. Enquanto conversávamos, acabamos abordando um tópico mutuamente interessante para nós 3, que era o Fuinjutsu. Então, você vê, com alguns ajustes na matriz nas bordas, isso permitiria que o jutsu de prisão fosse acionado remotamente em vez de precisar de contato com o selo em si. Kushina-san divagou do fogão em que estava cozinhando. Tenho conversado com o pessoal de TI e eles vão fazer experimentos para ver se é realmente viável para uso. Balancei a cabeça, mostrando a ela que entendi o que ela estava dizendo. Na verdade, seria útil em campo também. Lembro-me de quando estávamos tentando capturar um comandante de Kirigakuri. Um bastardo esquisito continuava escapando das amarras. Reclamei com um suspiro. Além disso, ele era um Ozuki, então tentar manter uma etiqueta de papel nele era quase impossível. Conte-me sobre isso. Embora eu não estivesse na frente de casa no Koni como você estava, eu enfrentei um Inkusa no Koni que era um bastardo para definir, disse Kushina, suspirando em concordância enquanto levantava o pote de fogão e colocou-o sobre a mesa, permitindo-me ver o que ela estava cozinhando, e não sei por que fiquei surpreso, mas era ramen. Mas o jantar está pronto. Na verdade, eu estava meio envergonhado de admitir, mas nunca comi ramen quando cheguei, e naquela noite com Kushina-san e Minato-sama foi a primeira vez que comi, para grande choque de Kushina-san. Sinceramente me apaixonei pelo prato de macarrão logo na primeira mordida, praticamente inalando minha primeira tigela sem nem perceber, para minha vergonha, pois soltei um arroto alto por comer muito rápido. Obrigado pelo jantar, Kushina-san, eu disse enquanto ajudava a limpar depois do jantar, juntando minha ruiva na lavagem da louça. Estava uma delícia. Claro, era ramen. Kushina-san declarou orgulhosamente com um largo sorriso. Tenho que admitir, fiquei bastante surpreso quando Minato-kun me contou sobre você, Yuriko-chan. Fiz uma pausa, meus olhos se arregalaram enquanto meu rosto esquentava um pouco. Minato-sama falou sobre mim? Eu gritei de surpresa, fazendo Kushina-san rir, algum tipo de olhar conhecedor em seus olhos violetas.
Sim, quando ele me disse que você estava sendo designado como um de seus guardas, eu simplesmente sabia que tinha que conhecê-lo, e devo dizer, você é simplesmente o Johnny mais adorável que existe. Ela disse de forma elogiosa, me fazendo corar sob seus elogios. Eu não sou adorável, caramba. Nem mesmo Kakashi-kun era adorável como você quando ele se tornou um Jonin. Eu embaralhei um pouco em resposta. Não sou nada especial, tentei responder apenas para escapar da ruiva. Claro que é. Você deve ser parente do Obito-kun, ele era tão modesto quanto você. Ela me disse, me fazendo congelar, a compreensão me preenchendo. Forcei meu corpo a continuar se movendo enquanto empurrava para baixo o conhecimento de que falhei em impedir a criação de Tobi. Sua família ainda está mobilizada, correto? Balancei a cabeça em confirmação, feliz pela distração do assunto em que estava pensando. Sim, recebi a notícia de que eles estarão de volta um dia antes da inauguração, eu disse a ela, colocando um sorriso no rosto. Eu tenho que admitir, a casa parece meio vazia sem eles por perto. Bem, isso resolve tudo então. Você vai ficar aqui até eles voltarem. Kushina-san declarou em voz alta para mim, me fazendo piscar e olhar para a mulher mais velha. Minato-kun, prepare o quarto de hóspedes. Minato-sama riu de seu noivo? Namorada? Entusiasmo, com certeza ele vai me salvar de qualquer coisa terrível que Kushina-san planejou. Achei que você diria isso. Já está preparado para ela, ele garantiu a Kushina-san. Ah, ótimo. Isso significa que amanhã vou brincar de me vestir com a Yuriko-chan. Kushina anunciou alegremente. Minato-sama, seu traidor. Apesar do que minha mente consciente estava pensando, não pude evitar a sensação de calor que me invadiu quando os dois me aceitaram em sua casa sem reservas. Eu o salvarei. Porque eu os amo. Yuriko-chan. Minha mãe gritou em saudação enquanto corria para me dar um abraço apertado que eu alegremente devolvi a ela com igual força, Sakakini-san seguindo logo atrás dela, sorrindo para mim por cima do ombro de nossa mãe. Você está bem, você se machucou na missão, deu tudo certo? Eu ri em resposta à série de perguntas rápidas da minha mãe, dando tapinhas nas costas dela para tranquilizá-la. Sim, estou bem, mãe, eu disse a ela calorosamente. Não me lesionei e tudo correu tão bem quanto poderia, até fui promovido. Eu ouvi sobre isso. Minha mãe disse alegremente quando finalmente se afastou, sorrindo para mim. E eu acho que você cresceu mais alguns centímetros em mim, mocinha. Corei em resposta quando meu irmão apareceu e bagunçou meu cabelo. Ei, esguicho, ouvi dizer que você irritou Tsuchikage com algo feroz na reunião, ele me disse com uma risada. Ele estava fazendo ameaças e eu disse a ele que adoraria enviar-lhe as bolas de bronze de seus assassinos de volta para ele, respondi com um sorriso. Eu também sugeri que ele poderia começar uma coleção deles. Meu irmão começou a rir enquanto minha mãe olhava para mim boquiaberta. Yuriko Shira, quem te ensinou a falar assim? Ela questionou ferozmente. Você fez isso quando fomos atacados por aquele Ivanino. Eu respondi, combinando com seu olhar. Minha mãe piscou antes de soltar um som de ah. Oh, tudo bem então, ela informou com desdém, fazendo eu e meu irmão começarmos a rir novamente. Yuriko-chan. Um corpo me impactou por trás, me fazendo cambalear um pouco sob o peso de Chika-chan enquanto ela me agarrava. Senti tanto a sua falta. Você está bem. Ouvi dizer que você foi promovido novamente. Você realmente acompanhou Okage-sama até a assinatura do cessar-fogo? Não acho que ela possa dizer nada com você continuamente questionando a lá, Chika-chan. Aoi-kun disse enquanto se aproximava, parecendo menos tenso do que quando estava no campo em casa e no Kuni, Azai-sensei não muito atrás dele. Eu também senti sua falta, Chika-chan. Eu ri, abraçando minha amiga de volta. E sim, fui promovido. Parabéns então, Yuriko, Azai-sensei me disse, me dando um sorriso orgulhoso. Você mereceu depois de casa e no Kuni. Obrigado, sensei, respondi alegremente. E vocês dois e seus novos coletes elegantes. Meus dois amigos sorriram abertamente enquanto ajustavam os coletes Chunin em resposta à minha pergunta. Fomos promovidos logo depois que você saiu, explicou Aoi-kun. Esperamos que isso signifique que podemos começar a participar de missões de classificação mais alta juntos novamente. Não fui capaz de esconder meu estremecimento dos dois. Eu gostaria de poder, pessoal, mas não tenho certeza de quantas vezes poderei, admiti com um sorriso de desculpas para eles. Recebi uma nova postagem para acompanhar minha nova classificação, desculpe. Aoi-kun e Chika-chan tinham olhares desapontados em seus rostos enquanto Azai-sensei me deu um aceno de compreensão. Bem, acho que teremos que esperar quando poderemos sair em missão juntos novamente. Chika-chan disse alegremente, tentando quebrar o clima um tanto amargo que se apoderou de nós. Tenho certeza de que você terá sua chance eventualmente, Nissan nos disse enquanto dava um passo à frente. Agora que tal sairmos todos e comemorarmos todas as suas promoções, será por minha conta. Bem, espero que você esteja pronto para comermos você fora de casa então. Aoi-kun gritou desafiadoramente, fazendo com que o resto de nós risse enquanto caminhávamos em direção a um dos restaurantes de propriedade dos Akamishi, pegando mais amigos e camaradas enquanto caminhávamos. Eu podia sentir meu peito inchando de orgulho enquanto ficava em posição de sentido atrás de Minato-sama no topo da Torre Hokage, diante de toda a vila. Shinobi se reunindo nos telhados enquanto civis permaneciam nas ruas abaixo enquanto Minato-sama recitava sua promessa de proteger. Protegeu a vila de todas as ameaças internas e externas antes de Sandaime-sama se tornar o primeiro Hokage na história a realmente se aposentar e passar o chapéu simbólico para Minato-sama, que agora usava sua capa branca característica. Então, eu, Raido-senpai, Gema-senpai e Iwashi-senpai avançamos como um só e nos ajoelhamos diante de Minato-sama. Nós juramos, como shinobi leais de Konogakakuri e Rai no Kuni, serviremos o Yondaime Hokage até que a morte ou nossos serviços não sejam mais necessários. Recitamos com facilidade praticada. Raido-senpai foi muito insistente nisso, o juramento da guarda do Hokage. Seremos sua espada e seu escudo, para serem usados como você achar melhor e guiados somente por sua mão.
Com essas palavras recitadas, os membros da guarda Hokage de Sandaime-sama avançaram simbolicamente passando um ninjato, as armas em si sendo apenas cerimoniais e naturais. Não que não fossem armas funcionais, significando-nos como os guardas do novo Hokage enquanto eles continuou a proteger o primeiro. A multidão gritou em resposta quando a cerimônia terminou, aplaudindo Minato-sama enquanto ele estava sobre eles, o vento soprando no ângulo certo para pegar seu manto, permitindo que ele ondulasse ao seu redor enquanto o vento carregava folhas na frente dele. Eu me permiti um sorriso enquanto ficava em posição de sentido atrás dele, sentindo uma sensação de pertencimento, pois sabia que estava onde deveria estar. Minha mãe e meu irmão foram convidados para a casa dos Namikaze para participar das festividades de celebração da posse de Minato-sama como Yondaime Hokage, os dois me dizendo o quanto estavam orgulhosos de mim antes que minha imagem profissional fosse completamente arruinada por Kushina-san, agora mostrando sinais de sua gravidez de Naruto, colidiu comigo, balbuciando animadamente sobre o quão adorável eu parecia lá em cima entre os adultos. O queixo da minha mãe caiu quando meu irmão caiu na gargalhada enquanto eu protestava fracamente pela 100ª vez que eu era uma kunoichi profissional, e não adorável. Mas isso apenas tirou minha mãe do choque quando ela se juntou a Kushina-san para me envergonhar completamente, para a diversão dos outros convidados. Foi uma noite agradável e que eu sempre lembraria com um sorriso afetuoso ao me lembrar de rir com meu irmão enquanto minha mãe humilhava completamente meus senpais na queda de braço, lutando contra a reclamação de minha mãe e de Kushina-san gritando para alguém me salvar enquanto eles me arrastavam para brincar de me vestir. Embora eu tenha conseguido convencê-los a arrastar um Kakashi atordoado para a bagunça, que coincidentemente é meu primeiro encontro com um adolescente gênio, ele parecia adorável me dando um olhar mortal no vestido rosa que Kushina-san e minha mãe o forçaram a vestir. Foi no final da noite quando saí para respirar ar fresco, Jiraiya-sama cantando bêbado algum tipo de canção obscena de marinheiro para a alegria de todos. Sentindo uma presença ao meu lado, olhei e vi meu irmão parado ali com um sorriso afetuoso no rosto enquanto se juntava a mim. Você está realmente crescendo rápido aí, esguicho, ele comentou suavemente enquanto se sentava ao meu lado no banco de balanço montado na varanda do quintal. Tornar-se membro do pelotão de guarda do Hokage é um grande passo. Como você se sente sobre isso? Sorri em resposta, inclinando-me para ele enquanto ele colocava um braço em volta de mim. Sinto-me pronto para isso, admiti, fechando os olhos por um segundo enquanto desfrutava do calor da presença do meu irmão. É difícil de explicar, mas eu realmente quero proteger Minato-sama. Eu podia sentir um calor crescendo em minhas bochechas enquanto falava. Quero dizer, eu sei que ele é incrivelmente forte e inteligente, e sou apenas um garoto que teve a sorte de ter acertado algumas coisas para mim mesmo, mas sempre que ele olha para mim, parece que ele está olhando para um igual. E isso me faz sentir muito feliz por dentro e como se meu coração quisesse sair do peito e eu não sei por que. E meu irmão me interrompeu, colocando um dedo em meus lábios para me acalmar. Porque você o ama, ele disse com conhecimento de causa, fazendo meus olhos se arregalarem enquanto eu olhava para ele, incrédula. Nós, Uchiha, somos conhecidos por fazer as coisas pela metade, e isso vale duplamente para nossas emoções. Quando amamos, fazemos isso com todo o nosso ser, e quando odiamos, sentimos isso até os dedos dos pés, é a fonte de nossa maior força e nossa maior fraqueza. Observei enquanto ele pegava o copo que havia colocado na mesa de centro de Vini ao lado dele, perdendo sua primeira tentativa de agarrá-lo, embora estivesse olhando diretamente para ele antes de agarrá-lo na segunda tentativa. Quão ruim está sua visão? Eu perguntei a ele com preocupação, ficando de joelhos para colocar uma mão brilhante em cada lado de sua cabeça. Ele fez uma careta em resposta. Quase na metade, ele admitiu em resposta, permitindo-me passar meu chakra de cura por seu sistema, mesmo sabendo que isso não faria nada pela sua visão. Acho que a taxa aumentou um pouco desde que aprendi como manifestar completamente o Suzano, ó. Franzi a testa profundamente em resposta enquanto tentava desesperadamente encontrar uma maneira de curar sua visão com meu chakra. Tem que haver uma maneira de restaurar sua visão, eu disse desesperadamente enquanto cortava o fluxo de chakra. Quero dizer, sabemos que Madara tinha um Mangekyou já que ele era apenas alguns anos mais velho que eu e nunca ficou cego. Só existe uma maneira de restaurar a visão tirada pelo Mangekyou Sharingan, meu irmão afirmou severamente, meu coração apertando quando eu sabia as palavras que sairiam de sua boca. Ao transplantar os olhos de um parente de sangue direto que desbloqueou o Mangekyou Sharingan para os seus. Então, só precisamos trocar os olhos se eu desbloquear os meus. Eu disse a ele, sem me importar se os outros pudessem me ouvir. Meu irmão balançou a cabeça. Isso não funciona, Yuriko-chan, ele me disse suavemente. Isso só piora a taxa de Kari. Os olhos devem ser implantados diretamente nos do destinatário. Um deve sacrificar a visão para sempre para que o outro recupere a sua. Isso, deve haver uma maneira de evitar isso se eu pesquisar, então talvez. Yuriko-chan, obrigado. Mas já aceitei isso, ele me interrompeu, me abraçando com força. E eu decidi que se chegar o dia e você sentir tristeza suficiente para despertar o Mangekyou Sharingan, desistirei da minha luz para que a sua continue. Onin-san, foi a única coisa que consegui dizer entre meus soluços sufocados enquanto o abraçava com força em resposta. Eu te amo, florzinha, ele sussurrou em meu ouvido. O apelido que ele usou para mim antes de eu entrar na academia fez com que mais lágrimas brotassem em meus olhos. Mesmo quando você era apenas uma criança e não tinha ideia do que tinha feito, você iluminou minha vida quando ela estava mais escura, e é por isso que estou disposto a sacrificá-la pela sua luz. Não sei quanto tempo chorei em seu ombro antes de adormecer em seus braços, mas ele ficou lá a noite inteira. Kushina-san me dando uma foto de nós dois dormindo naquele banco de balanço, comigo deitado em cima do peito do meu irmão enquanto dormíamos.
Mas até hoje aquela foto permaneceu na mesa de cabeceira ao lado da minha cama, emoldurada e protegida pelos selos mais fortes que consegui criar, para que sempre que acordasse pudesse ver o amor que meu irmão tinha por mim. Meus deveres pessoais como um dos guardas de Minato-sama eram inicialmente os de seu assistente. Todas as manhãs eu chegava um pouco antes de Minato-sama para organizar seus compromissos do dia antes de ajudá-lo a resolver os vários relatórios de missão não críticos que chegavam durante a noite. E colocado em sua mesa pela Ambu de plantão depois de garantir que nada perigoso foi plantado dentro dele. À medida que o dia passava, eu lembrava de reuniões importantes e o acompanhava em todas as reuniões confidenciais, exceto no mais alto nível, fazendo anotações para ele sobre coisas que ele poderia ter perdido e que eu discutiria com ele mais tarde em particular. Isso mudou 4 meses depois que Minato-sama se tornou Hokage. Kushina-san entrou no 5º mês de gravidez. Fui designado para começar a proteger Kushina-san e garantir a saúde dela e do bebê enquanto Kakashi a protegia de qualquer possível ameaça física, procurando prejudicá-la. Durante esse tempo eu basicamente assumi o quarto de hóspedes dentro da casa deles como meu, Minato-sama me querendo por perto o tempo todo, caso algo desse errado. Kushina-san ficou igualmente irritada e divertida com seu excesso de proteção, mas ela adorou o fato de que isso lhe permitiu organizar minha festa de 10º aniversário em sua casa, minha mãe ajudando-a com todos os preparativos, expulsando a mim e a Kakashi para fora de casa. A noite de 21 de junho foi bastante barulhenta, pois todos os meus amigos e conhecidos se reuniram na casa dos Namikaze para comemorar o 10º ano da minha vida. Os presentes vieram em grande quantidade, variando de um conjunto completo de kimonos formais de saia taisho a um conjunto de pergaminhos de selamento uzumaki de Kushina-san, que disse que sua família odiaria o fato de que eles iriam para o lixo apenas sentados juntando poeira e tudo mais. No meio. Mas mesmo com isso no fundo da minha mente e na boca do estômago, eu podia sentir o temido dia se aproximando. O dia em que o homem mascarado viria e deixaria o pequeno Naruto com órfão. Eu me recusei a permitir que tal coisa acontecesse, então me dediquei ao meu treinamento, lutando frequentemente e regularmente contra Kakashi, que parecia estar precisando de uma válvula de escape e desenvolvendo novos selos para tentar me ajudar. O selo mais notável que criei foi o selo de marcador, que discuti com Jiraiya-sama e Minato-sama há muito tempo, durante nossa viagem a Tetsuno-Koni. O selo me permitiu marcar as pessoas com um selo muito parecido com o que Minato-sama fez com seu Iraishin, e uma vez marcado, fui capaz de rastrear sua assinatura até 16 quilômetros de distância em qualquer direção, e depois de praticar com ele, consegui até mesmo para informar o bem-estar físico da pessoa, desde que ela estivesse dentro desse raio. Usando esses marcadores consegui guiar Raido-senpai, Gema-senpai e Iwashi-senpai com um maior grau de precisão quando estávamos usando a formação Trovão Voador. À medida que o dia se aproximava, planos foram feitos para mover Kushina para fora de Konogakakura em segredo, para que se o pior caso acontecesse e Minato-sama não fosse capaz de reforçar seu selo adequadamente, pelo menos a Kyuubi estaria longe o suficiente para entregar o selo. Aldeões algum aviso. Eu estive presente no nascimento, auxiliando a esposa de Sandaime-sama no processo, embora admita que esta foi a primeira vez presente em um nascimento de qualquer tipo. Fiquei muito mais distraído pelo fato de estar tentando sentir a chegada do homem mascarado enquanto se certificava de que Naruto-kun estava saindo bem de Kushina-san para se sentir admirado ou enojado por todo o processo. Cortei o cordão umbilical de Bivaku-san que então levou o bebê para ser limpo e enrolado em uma toalha. Ele está perfeitamente saudável, assegurei aos 2 pais que suspiraram e cederam de alívio, segundos antes de eu sentir uma dor aguda nos rins. Olhando para baixo, seguindo os olhos chocados de Minato-sama e Kushina-san, encontrei o final de um ninja padrão me empalando. Segundos antes de cair para o lado sendo jogado fora por óbito Uchiha, que agora estava ameaçando a vida do pequeno Naruto-kun. Não, não, não. Eu gritei mentalmente quando Minato-sama começou sua luta com o homem mascarado, tentando desesperadamente empurrar a arma para fora do meu corpo, mesmo quando minha visão começou a ficar embaçada pela intensa dor. Soltei um suspiro estrangulado quando finalmente consegui minhas mãos, brilhando com chakra de cura, voaram para meu estômago enquanto eu tentava curar a ferida o mais rápido que pude. Se eu fosse rápido o suficiente, então eu poderia ainda salvá-los antes a Kyuubi foi lançada. Senti uma mão em meu ombro quando estava quase terminando de curar minha ferida antes que a agora familiar sensação de vertigem que era o Iraishin de Minato-sama me dominasse e eu estava no meio da floresta, Kushina-san deitada em um altar coberto de selos e parecendo extremamente fracos. Kushina-san. Eu gritei enquanto ignorava minha ferida não totalmente curada para correr para o lado dela, colocando meu chakra de cura sobre ela. N Naruto-kun. Ela ofegou desesperadamente, olhando para Minato-sama que sorriu antes de teletransportar nós 3 para uma das casas seguras onde Naruto estava esperando. Oh, meu bebê! Kushina-san gritou feliz enquanto Minato o colocava em seus braços. Eu mal percebi quando Minato-sama desapareceu em um flash amarelo, enquanto eu concentrava toda a minha energia em tentar mantê-la viva. Não, eu não posso deixar isso acontecer, não posso deixar Naruto-kun crescer sozinho. Eu gritei comigo mesmo mentalmente, mordendo meu lábio inferior com força suficiente para tirar sangue enquanto tentava desesperadamente curar a ferida que foi infligida a Kushina-san, e totalmente além de minhas habilidades de cura. Eu não consegui evitar que as lágrimas escorressem dos meus olhos enquanto a fria compreensão me preenchia. Senti uma mão quente e gentil em minha bochecha, voltando minha atenção para Kushina-san, que sorria calorosamente para mim. Yuriko-chan, cuide de Naruto-kun por mim, ok? Ela pediu, fazendo meus olhos se arregalarem enquanto eu tentava balançar a cabeça em negação da situação. Não, eu posso te salvar, eu tenho que te salvar. Eu gritei enquanto tentava bombear mais chakra de cura para a pessoa incrivelmente calorosa e amorosa diante de mim. Por favor, você não pode morrer. Kushina-san. Eu? Por quê? Porque não sou forte o suficiente.
Kushina-san sorriu tristemente para mim. Porque às vezes, nós nunca somos fortes o suficiente, ela me disse confortavelmente antes de virar meu rosto para o pequeno Naruto-kun. Proteja-o para mim, ela implorou. Esteja lá para ele onde eu não possa estar. Balancei a cabeça fracamente, fechando os olhos, não confiando em mim mesmo para falar antes de soltar um soluço sufocado. Sinto muito, Yuriko-chan, você é realmente adorável. Kushina sussurrou se desculpando, antes de eu sentir algo sendo colocado na minha nuca e sentir todo o controle dos meus membros me deixar. Mas, eu não posso permitir que a irmã mais velha de Naruto morra porque ela decidiu fazer algo tolo. Kushina-san? Eu questionei fracamente, olhando com uma expressão traída para a mulher ruiva que eu havia aprendido a amar, que sorria tristemente, com lágrimas nos olhos sendo a última coisa que vi antes de perder a consciência. Soltei um suspiro quando acordei de repente, com total controle de meus membros enquanto me levantava, ignorando a dor em meu estômago quando minha ferida parcialmente curada se abriu um pouco com um movimento apressado. Não, Kushina-san. Minato-sama. Gritei enquanto saía correndo da pequena casa segura, ouvindo os gritos de uma criança. Ignorando minha ferida ardente, segui os gritos até um pedaço de terra devastado onde encontrei Naruto-kun, chorando diante dos corpos imóveis de Kushina-san e Minato-sama. Meus gritos angustiados se juntaram aos do órfão quando Sandaime-sama chegou ao local, com uma expressão horrorizada em seu rosto ao me ver chorando pelos cadáveres do Yondaime e de sua esposa. Naquele dia, conheci o fracasso e a perda como nunca antes. Aprendi o preço do poder do meu clã, o amargo sentimento de desamparo. Eu sabia o que significava ganhar o Mangekyou Sharingan. Parecia que os Kami compartilhavam sua dor com Konogakakure, pensou Mashiguri Uchiha enquanto ela se ocupava indiferentemente na cozinha. A devastação causada pela violência da Kyuubi amplificada pela morte de Yondaime e sua esposa, já se passaram 5 dias desde que a Kyuubi foi lançada em Konoha, e as nuvens escuras e a chuva não pararam. Ela passou a gostar da mulher ruiva Uzumaki e podia ver porque sua filha estava apaixonada por ela e por seu marido, mas esse conhecimento não ajudou em nada a ajudá-la a confortar sua filha. Ela olhou para o corredor onde ficava o quarto da filha. A garota perturbada, tendo se escondido no quarto assim que voltou do hospital ontem, foi deixada por seu preocupado colega de esquadrão Gema, que disse a Shiguri que se Yuriko precisasse de alguma coisa, então entraria em contato com qualquer um deles. Tocou o coração da mãe que sua filha tivesse amigos tão confiáveis, e ela sabia que sua filha precisaria deles, especialmente quando Sandaime passou por aqui e explicou como a encontrou, chorando por seus corpos, uma ferida mal curada e que retornava em seu estômago, e uma flor de 5 pétalas no lugar de seu Sharingan enquanto ela chorava lágrimas de sangue. A notícia abalou Shiguri profundamente quando ela começou a se perguntar por que seus filhos foram amaldiçoados a suportar a poderosa evolução de sua linhagem, quando nem ela nem seu pai o fizeram. Soltando um suspiro, ela se afastou da porta que se recusava a abrir mesmo quando ela deixou comida na frente dela. Ela soltou um suspiro enquanto olhava para o quarto vazio do filho. Ele estava liderando uma companhia em um contra-ataque a Kyuubi e tentou usar seu Koshin para teletransportar a Kyuubi para longe, na tentativa de ganhar mais tempo para os ninjas de Konogakakure e para as tentativas de evacuação. Ele conseguiu recuar 10 metros e quase morreu de exaustão de chakra devido ao esforço. Ele ainda estava no hospital, inconsciente para o mundo e sob supervisão constante para garantir que não morresse devido aos seus esforços para proteger a aldeia. Mas Uchiha seguiu seu exemplo, o chefe do clã Fugaku-sama reunindo os membros capazes de combate do clã em ações, mesmo quando alguns dos membros não treinados correram para a aldeia propriamente dita para conduzir os civis aos vários abrigos. Uma batida na porta atirou de seus pensamentos enquanto ela se movia para atender, piscando de surpresa quando um Jiraiya de rosto sombrio estava em sua porta. Jiraiya-sama, ela cumprimentou, curvando-se respeitosamente ao Sannin. Por favor, entre, posso pegar um chá para você? Desculpe, Shiguri-san, isso não é exatamente uma visita social, ele disse a ela com um olhar triste. Como ela está? Shiguri estremeceu ao olhar para o quarto da filha. Ela não comeu, não disse uma palavra nem saiu do quarto, respondeu ela, mordendo o interior da bochecha para conter as lágrimas. Tentei entrar, mas acho que ela fechou o quarto. Jiraiya assentiu em compreensão. Infelizmente ela precisa relatar ao Hokage sobre o incidente, ele admitiu com uma carranca profunda. Muitas perguntas estão sendo feitas, e ela é a única sobrevivente que pode realmente ser questionada. Minha filha nunca faria mal ao Yondaime ou à sua esposa. Shiguri retrucou, todos os vestígios de sua tristeza desaparecendo quando sua raiva maternal veio à tona. Ela os amava mais do que qualquer outra pessoa nesta aldeia. Ela se mataria antes de causar mal a eles. Eu sei, Jiraiya disse de forma tranquilizadora, dando tapinhas em seu ombro gentilmente, fazendo-a se acalmar. Assim como Sensei e muitos no conselho, mas do jeito que está, ela é a única que poderia ter visto o que pode ter acontecido. Shiguri soltou um suspiro estremecedor enquanto ela cedeu. Por favor, Jiraiya-sama, mantenha-a segura, ela implorou enquanto recuava para permitir a entrada do Sannin em sua casa. Você tem minha palavra, Jiraiya jurou solenemente ao entrar e seguir a mãe até a porta do quarto da filha. Sim, ela definitivamente selou isso, disse Jiraiya enquanto colocava a mão na porta e enviava um pulso cuidadoso de chakra através dela. Um selo Uzumaki, se não me engano. Ele então bateu na porta com força. Yuriko, o sensei precisa que você se apresente, ele anunciou em voz alta em um tom gentil, mas profissional. E sua postagem não terminou.
Houve algum barulho através da porta antes que ela se abrisse, Shiguri se forçando a não correr e abraçar sua filha. Yuriko não se parecia em nada com sua alegria habitual. Seu cabelo, antes cuidadosamente cuidado, estava uma bagunça emaranhada. Seus olhos, antes cheios de vida e felicidade, estavam inchados com olheiras ao redor deles enquanto ela olhava indiferente para Jiraiya. Que missão? Ela resmungou, sua voz outrora vibrante era uma casca vazia de seu antigo eu. Eu falhei, não consegui salvá-los. Eles estão mortos porque eu não fui forte o suficiente. Shiguri podia sentir seu coração apertar enquanto sua filha falava, cerrando os dentes enquanto tentava se impedir de avançar novamente. Isso foi o máximo que alguém conseguiu arrancar dela desde que ela foi deixada no sandaime. Então, você vai deixar o assassino dele solto sem fazer nada? Jiraiya disse, recebendo uma contração de sua filha. E quanto a Naruto? A criança que você ajudou a trazer a este mundo naquela noite? Você simplesmente vai deixar o filho deles abandonado. Isso provocou uma reação de Yuriko enquanto seus olhos brilhavam de raiva. E você? Ela retrucou, sua voz apática se enchendo de raiva. Você é o padrinho dele, por que não você? Por que não Kakashi? Ele é aluno de Minato-sama. Jiraiya resistiu à raiva com calma e paciência. Se eu pudesse, faria isso em um piscar de olhos, disse ele. Mas você sabe quantos inimigos Minato tinha. Eles imediatamente suspeitariam que qualquer criança loira comigo fosse do Minato. Kakashi não seria muito melhor, sem mencionar que ele está emocionalmente atrofiado e recuou para o corpo da Ambu assim que a poeira baixou. Se alguém pudesse acolher o filho de Minato e Kushina, seria você. Para os outros países, você era apenas um projeto de estimação para ele, uma forma de mostrar unidade na aldeia. Eles não pensariam duas vezes. Um garoto loiro na sua presença. Yuriko recuou como se tivesse sido atingida pelas palavras de Jiraiya, mas o Sannin não lhe deu chance de se recuperar antes de sair novamente. Você também foi o único que viu o que aconteceu naquela noite. O único que pode nos apontar o assassino. Ele gritou, sua voz aumentando involuntariamente. Ou você não quer levar o responsável à justiça? Yuriko cambaleou novamente, dobrando-se um pouco enquanto as lágrimas caíam no chão. Jiraiya segurou um braço na frente de Shiguri, impedindo-a de correr para o lado da filha. Jonin Yuriko Uchiha, você está se esquivando de seu dever para com Minato Namikaze e Kushina Uzumaki? Ele questionou em voz baixa, como se a estivesse desafiando. Nunca. Yuriko cuspiu com tanta veemência que os dois adultos recuaram surpresos quando o primeiro Uchiha a se tornar membro do pelotão de guarda do Hokage se levantou, seus olhos ardendo com uma determinação que deixou qualquer dúvida em ruínas. Bom, Jiraiya anunciou com um aceno e voz firmes. Fique apresentável. O sensei convocou você para fazer seu relatório. Sim, Jiraiya-sama, Yuriko respondeu com um aceno de cabeça enquanto voltava para seu quarto. Shiguri correndo atrás dela enquanto o Sannin de cabelos brancos soltava um suspiro trêmulo no corredor. Tem que ser você, garoto, ele murmurou para si mesmo enquanto esperava. Você é o único que pode proteger Naruto adequadamente agora. Foi difícil me forçar a me mover depois de dias deitado enrolado na cama, sem nem ter energia para chorar. Mas eu me movi mesmo assim, deixando minha mãe me ajudar a ficar apresentável, fazendo o meu melhor para tentar aproveitar um pouco de sua força enquanto ela ajeitava meu cabelo negligenciado, enquanto eu vestia o uniforme padrão de Jonin para a próxima reunião. Desculpe, murmurei para minha mãe enquanto ela terminava de pentear meu cabelo com seu estilo liso de sempre. Por fazer você se preocupar, por não estar lá. Está tudo bem. Minha mãe sussurrou em meu ouvido, colocando as mãos em meus ombros enquanto descansava a testa em meu couro cabeludo. Eu entendo, você amava tanto os dois, é natural que você fique deprimido. Balancei a cabeça lentamente, engolindo as lágrimas enquanto verificava minha aparência mais uma vez. Eu preciso ir, eu sussurrei para ela, abraçando-a por um momento antes de me afastar. Voltarei assim que puder. Minha mãe me deu o sorriso mais caloroso que conseguiu enquanto assentia, enxugando algumas lágrimas antes de beijar minha testa carinhosamente e me deixar sair com Jiraiya-sama. Meu corpo gritou comigo enquanto eu exercia, seguindo Jiraiya-sama até os telhados. Mas eu ignorei enquanto Sunny me dava uma atualização sobre a situação da vila e sobre meu irmão que estava no hospital, quase mal se agarrando. Para a vida. Uma pontada de culpa me percorreu, juntando-se à pilha cada vez maior com aquela notícia. As partes traiçoeiras da minha mente me dizendo que eu deveria estar lá para ajudá-lo, que deveria ter evitado a necessidade disso desde o início. Eu balancei minha cabeça para me livrar desses pensamentos e me concentrei quando chegamos à torre do Hokage, o prédio já tendo visto dias melhores, mas representando Konoha sendo maltratado, mas ainda de pé. Não fomos parados quando Jiraiya-sama abriu caminho pelo prédio, levando-nos rapidamente à Câmara do Conselho, onde o Hokage estava sentado atrás de sua mesa com todo o conselho em sessão, faltando apenas alguns membros. Obrigado por ter vindo em tão pouco tempo, Yuriko-chan, Sandaime-sama disse gentilmente, mais uma vez usando o chapéu de Hokage. Outra onda de culpa foi suprimida ao vê-lo enquanto eu ficava em posição de sentido. Como único sobrevivente, você é o único a quem podemos recorrer e que pode responder o que aconteceu naquela noite com Yondaime e sua esposa. Respirei fundo cuidadosamente antes de responder. Tudo estava indo conforme o planejado, relatei no que esperava ser minha voz profissional, embora pudesse ouvi-la falhar. Mas, assim que a criança nasceu, Bivaku-san foi morto e eu fui esfaqueado pelas costas e engoli em seco. O homem que nos atacou conseguiu falar com o filho do Yondaime. Ele estava usando uma máscara cinza no olho direito com marcas pretas e eu tive um vislumbre de um Mangekyou Sharingan. O que? Fugaku-sama gritou em estado de choque quando os outros membros do conselho começaram a atrair um membro inseguro. Você pode descrevê-lo?
Ou reconhecê-lo se força visto? Lambi meus lábios um pouco enquanto fechava os olhos pensando. Eu só vi um Sharingan, mas o que vi era como uma shuriken de 3 pontas com linhas conectando as 3 lâminas, relatei o melhor que pude. Se eu tivesse papel eu poderia desenhar. Jiraiya rapidamente produziu um maço de papel e uma caneta para eu começar a desenhar. Devo admitir, estou desconfiado se ele realmente é um Uchiha, seja um filho ativo ou bastardo. Continuei enquanto desenhava o Sharingan. A razão pela qual Obito foi capaz de causar tantos danos foi porque ninguém sabia que ele existia até que fosse tarde demais. Ele pode ter como alvo um membro do clã que acabará de acordar o deles e roubá-lo. Passei o papel para Sandaime-sama, que assentiu e mostrou para Fugaku-sama, que franziu a testa e o estudou. A ideia dela tem mérito, anunciou ele fechando os olhos. Mantemos um registro de todos que despertam o Mangekyou Sharingan, além de criar uma imagem do design que ele assume, que eu não reconheço. É possível que um dos membros do seu clã esconda tal coisa? Shikakunara questionou, parecendo completamente exausto. Possível, mas extremamente improvável, como Sandaime-sama pode atestar, tendo visto o despertar de Yuriko-san, relatou Fugaku-sama, olhando para Sandaime-sama, que assentiu severamente. O usuário chorará lágrimas de sangue por um período de tempo depois, e só despertará após um evento traumático que deixa a vítima com sentimentos de culpa avassaladores. A maioria dos usuários acaba cometendo suicídio logo depois de sua dor. Você pode nos mostrar o seu? Inoishi Yamanaka me questionou gentilmente, me fazendo piscar e olhar para ele. Devo admitir minha própria curiosidade, mas muitos de nós nunca vimos isso antes. Respirando fundo, balancei a cabeça antes de ativar meu Sharingan, concentrando-me. Pude sentir uma dor penetrante em meus olhos enquanto o mundo mudava por falta de uma palavra melhor. Tudo estava mais claro, mais definido, eu podia ver cada minuto de movimento que o conselho fazia enquanto se moviam. E além disso, eu podia sentir o que eles podiam fazer, a informação enchendo minha mente conforme o Mangekyou era ativado. Kamiyo Nanaio, 7 gerações da Era dos Deuses, habitava meu olho direito, um ninjutsu localizado de espaço. Tempo que distorcia o tempo para replicar qualquer ninjutsu que eu usei até 7 vezes, exatamente da mesma forma que foi ativado em primeiro lugar. E no meu olho esquerdo estava Ama no Kishashi, a ponte flutuante do céu, outra técnica de espaço. Tempo que me permitiria distorcer as trajetórias de qualquer ninjutsu dentro da minha visão. Eu pisquei, desligando meu Sharingan completamente e cambaleando um pouco, fazendo com que Jiraiya-sama e, surpreendentemente, Fugaku-sama saltassem para o meu lado, me firmando enquanto a onda de poder que eu sentia desaparecia do meu corpo, deixando-me um pouco lento. Vai ficar mais fácil, Fugaku-sama me assegurou em voz baixa enquanto acenava para que uma cadeira fosse trazida para mim. À medida que você se adapta mais a isso, a desativação não vai deixar você se sentindo fraco. Pisquei para ele surpresa enquanto ele sorria firmemente em resposta à minha surpresa, seus próprios olhos brilhando com o Mangekyou Sharingan, uma versão mais fina e espelhada de Tachi com um ponto entre cada lâmina, para me mostrar antes que desaparecesse. Ele falou novamente, interrompendo minha tentativa de questioná-lo sobre isso. Embora conceda uma quantidade incrível de poder, tem um custo terrível, além do evento de ativação, anunciou Fugaku-sama enquanto voltava para seu assento no conselho. Quanto mais usamos o Mangekyou Sharingan, mais perdemos a visão. É possível reparar os danos? Um homem que eu não reconheci questionou com um olhar calculista. Não com Iryojutsu, admiti, olhando para minhas mãos, meus olhos latejando um pouco com a lembrança de ativar meu Mangekyou. Meu irmão Sakakinin-san está com isso, e sua visão tem piorado ultimamente. Tentei de tudo para consertar o dano antes da cirurgia, mas não consegui nem encontrar qualquer indicação de dano em seus olhos. O que ela diz é verdade, admitiu Fugaku-sama. Só conhecemos uma maneira de reparar o dano, e o único que a usou foi Madara, e ele roubou os olhos de seu irmão, deixando-o para morrer, a fim de restaurar sua visão e evoluí-la para a forma definitiva de Sharingan. Ele engoliu em seco enquanto fechava os olhos. Fizemos tentativas para encontrar uma maneira de contornar isso, voluntários avançando para trocar seus olhos, mas eles não funcionam. A única maneira é implantar os olhos de um parente próximo nos seus. Problemático, afirmou Shikaku-san simplesmente. Sandaime-sama concordou com a cabeça. Yuriko-chan, você ouviu o que seu irmão fez por Konoha, correto? Ele me questionou, solicitando um aceno de cabeça em resposta. Como aquele que está mais familiarizado com o quanto de sua visão foi perdida antes, quanto você acha que ele perdeu em sua tentativa de defender Konoha? Engoli em seco em resposta. Eu acho, ele pode acordar sem ver, eu disse finalmente depois de vários momentos tentando falar. E se ele não tiver feito isso, qualquer uso adicional dele o deixará cego. Vários membros do conselho baixaram a cabeça em respeito a isso. Sandaime-sama sentiu ao aceitar a situação. Com sua permissão, Okage-sama, gostaria de transferi-lo para a polícia militar em vez do serviço ativo, Fugaku-sama falou. Acho que ele já se sacrificou o suficiente pela defesa de Konoha. Enviarei os papéis para você assim que terminarmos aqui, afirmou Sandaime-sama com um aceno de cabeça. Todos a favor de classificar este indivíduo mascarado como uma ameaça de classificação S a ser exterminada imediatamente? Sim, cada membro do conselho falou em um tom sombrio. Muito bem, vou atualizar os livros de bingo o mais rápido possível, confirmou. Vocês estão todos dispensados, Yuriko-chan, Jiraiya, vocês dois podem permanecer. Assenti enquanto os membros do conselho começavam a sair das câmaras do conselho, um após o outro. Fugaku-sama parando brevemente para dar um tapinha no meu ombro de uma maneira surpreendentemente encorajadora antes de sair. Como posso servir, Okage-sama? Eu perguntei, dando um passo à frente dele. Seus olhos estavam tristes quando ele me olhou, sem dúvida ele podia ver claramente os sinais da minha dor e culpa que estavam me atormentando. Como você está se sentindo, Yuriko-chan? Ele me questionou suavemente gesticulando para que eu relaxasse.
Eu cedi um pouco enquanto soltava o controle sobre minhas emoções, Jiraiya-sama me apoiando com as mãos em meus ombros, lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto eu soluçava um pouco. Cansado, estou tão cansado, Okage-sama, admiti ao encontrar seu olhar preocupado. Ele assentiu em compreensão, levantando-se. Eu acho, antes de você ir para casa e descansar, há alguém que você deveria conhecer, ele me disse. Os dois shinobi mais velhos me guiando até seu escritório propriamente dito, onde um gato mascarado Ambu saudou quando entramos, um pequeno berço montado em um quarto. Yuriko-chan, por favor, conheça Naruto Uzumaki-kun. Pisquei enquanto olhava para o berço, contendo um soluço sufocado ao ver o rosto adormecido e bigodudo do filho de Minato-sama e Kushina-san. Oh, Naruto-kun, eu murmurei, hesitantemente estendendo a mão para tocar suavemente sua bochecha. A criança se mexendo um pouco enquanto seus impressionantes olhos azuis se abriram e olharam para mim antes de gorgolejar alegremente para mim e sorrir. Eu não percebi, mas a chuva que caía sobre Konoha quebrou aquele momento em que o pequeno Naruto-kun sorriu para mim, balbuciando enquanto Sandaime-sama e Jiraiya-sama me encorajavam a pegá-lo. Tudo que eu sabia era que naquele momento me apaixonei novamente. Soluçando baixinho enquanto abraçava o bebê Jinchuriki que com apenas uma ação encheu minha vida de esperança mais uma vez. Novas habilidades. Mangekyou Sharingan, ativo passivo, 100 máximo, uma forma avançada do Sharingan, que supostamente desperta após a morte do amigo ou amante mais próximo. Suas habilidades normais foram bastante aprimoradas, e você também pode usar o Jutsu Susanoo especial. No entanto, isso prejudica sua visão normal, até o ponto em que você precisaria do Sharingan normal ativo apenas para poder ver. 50 pontos de chakra por segundo quando usado por não Uchiha, 10 pontos de chakra por segundo quando usado por um Uchiha. Mais 100 a 250% destreza quando ativo, pode aprender os jutsu do oponente observando-os formar seus selos de mão, não pode aprender Kekkei Genkai elementar ou jutsus ocultos. Permite o uso de técnicas de Susanoo e duas habilidades únicas, podem ser ativas ou passivas, mas causa 1% de dano à visão a cada 60 minutos de uso. Kamionanaio, 7 gerações da Era dos Deuses Olho Direito, uma técnica de tempo, espaço que permite a Yuriko repetir um jutsu que ela usou nos últimos 10 minutos até 7 vezes. Eles seguirão o mesmo caminho do jutsu original. Ama-no-Kishashi, a ponte flutuante do céu, olho esquerdo, uma técnica de tempo, espaço que permite a Yuriko alterar a trajetória de qualquer ninjutsu dentro de sua visão, mais fácil para seus próprios jutsus quando comparado aos oponentes. Olhei ao redor do apartamento simples de 2 quartos no bairro residencial de Konogakakuri com um olhar crítico, verificando se havia alguma deficiência estrutural ou sinais de mofo, pragas, etc. Olhar. Quanto custa isso? Questionei o corretor de imóveis que estava educadamente esperando na porta enquanto eu inspecionava o apartamento, mantendo cuidadosamente minha voz neutra enquanto olhava pela janela principal para a esplêndida vista da Torre Okage e do monumento. 2 milhões, o corretor de imóveis me informou educadamente. Virei-me para o bebê de 5 meses em meus braços enquanto ele olhava pela janela. O que você acha, Naruto-kun? Eu o questionei gentilmente. Você gosta disso? Ele olhou para mim e me deu um sorriso balbuciante enquanto pegava meu cabelo. Ele simplesmente adorava brincar com ele. Eu aceito, disse ao corretor de imóveis com um sorriso. Vou trazer o cheque amanhã. Terei certeza de ter as chaves preparadas e prontas para você. O corretor de imóveis me disse com um sorriso, mal olhando para o bebê Naruto em meus braços. Obrigado pela sua compra. Depois de trocar mais algumas palavras, me separei do corretor de imóveis e comecei a me dirigir ao distrito Uchiha. Já se passaram 5 meses desde o ataque da Kyuubi e meu mundo caiu debaixo de mim com a morte de Minato-sama e Kushina-san, apenas para ser salvo do meu desespero pelo pequeno bebê Naruto-kun. Naquele dia no escritório de Okage-sama, eu declarei que criaria Naruto-kun, aconteça o que acontecer, até ameaçando renunciar ao cargo de shinobi se Sandaime-sama não permitisse, para a grande diversão da pessoa. Ele me disse que era isso que esperava quando me trouxe para ver Naruto-kun. Ele sentiu que eu era o único adequado para protegê-lo e garantir seu crescimento saudável. Aparentemente, de acordo com Jiraiya-sama, o rubor no meu rosto desceu pelo meu pescoço. Infelizmente, não fui capaz de levá-lo comigo imediatamente, mesmo com minha nova determinação eu não estava pronto, mentalmente, para começar a cuidar de Naruto-kun. Demorou alguns meses com Fuyuko-san e muitas visitas ao bebê Naruto-kun, mas eu estava me recuperando. Recebi oficialmente a custódia de Naruto-kun na semana passada e estive ocupado procurando um lugar adequado para criá-lo dentro de Konoha. Fugaku-sama me ofereceu um lugar no distrito Uchiha, é claro, mas eu decidi conseguir um lugar meu dentro de Konoha. O clã Uchiha, houve uma grande mudança de opinião para eles desde a noite da Kyuubi. Não só foi o avanço dos Uchiha para defender sua aldeia um fator, mas um ou vários dos membros do conselho deixaram vazar que Sakakini-san arriscou a cegueira permanente com sua tentativa imprudente de atrasar a Kyuubi. Felizmente, quando ele acordou, ele ainda tinha alguma visão, embora precisasse ativar seu Sharingan para poder ver corretamente. Quando vi novamente, dei-lhe um abraço apertado antes de bater na cabeça dele e reclamar com ele por sua decisão tola de tentar teletransportar a Kyuubi. Ele ficou bastante chocado quando Fugaku-sama o informou de sua transferência para a Polícia Militar de Konoha como comandante, e lhe deu firmemente a ordem de não usar seu Mangekyou Sharingan novamente, a menos que estivesse em uma situação de vida ou morte.
embora isso não fosse nada quando comparado ao choque do número de fãs dele que aparentemente surgiram durante a noite. Felizmente eles respeitaram o aviso que emiti sobre aqueles que se tornaram muito agressivos em sua perseguição. Afinal, eu não estava disposto a permitir que um recurso potencial de chantagem desaparecesse de mim. Estamos de volta. Eu gritei enquanto entrava pela porta, a viagem para casa demorando mais do que o normal, Naruto-kun ainda não sendo forte o suficiente para eu carregá-lo, enquanto viajava no estilo shinobi me limitando a andar e claro, Naruto-kun sendo a adorável bola de sol que ele era, atraiu a atenção de várias avós por toda parte. Como foi? Minha mãe nos cumprimentou alegremente, eu estava um pouco apreensivo com o primeiro encontro entre minha mãe e Naruto-kun, mas assim como ele costumava fazer, ele teve minha mãe enrolada em seus dedinhos no primeiro encontro. E graças a Deus porque minha mãe me mostrou tudo que era necessário para cuidar de um bebê, e tinha muito também. Encontramos nossa casa, eu disse com um sorriso enquanto deixava minha mãe tirar o pequeno Naruto-kun de minhas mãos antes de tirar minhas sandálias. Trarei o cheque amanhã quando for-se a pegar as chaves. Minha mãe me lançou um olhar um tanto triste enquanto continuava a brincar com Naruto-kun. Tem certeza de que não posso mudar e convencê-lo a ficar em casa, ou aceitar a oferta de Fugaku-sama por uma casa no distrito? Ela me questionou com esperança. Talvez daqui a alguns anos, admiti com um leve sorriso. Sinceramente, já faz algum tempo que estou pensando em conseguir meu próprio lugar dentro de Konoha, além disso por causa de sua condição. Sandaime-sama não quer parecer que está favorecendo um clã em detrimento do outro, e a melhor maneira de isso acontecer é eu deixar o distrito Uchiha, pelo menos por um tempo. Minha mãe respirou fundo, mas acenou em aceitação quando nós três nos mudamos para a casa propriamente dita, minha mãe parando apenas para colocar Naruto-kun em um cercadinho, reforçado com selos Uzumaki que impediam a criança de escapar. Aparentemente Kushina-san realmente queria minha ajuda com Naruto-kun, o que embora provável quase certamente não era o caso, ou ela estava completamente determinada a eventualmente me arranjar alguém para ter meus próprios filhos. Ainda não sei qual é mais assustador de se pensar. Ei, esguicho, meu irmão cumprimentou, levantando os olhos de uma pequena quantidade de papelada com seu Sharingan ativo, precisando dele com mais frequência hoje em dia, enquanto se acomodava em sua nova posição. Então você conseguiu um lugar, hein? Precisa de ajuda para se mudar? Bem, Gema-senpai e Raido-senpai estarão me ajudando, mas uma mão extra sempre seria apreciada. Tudo bem, você está faltando ao trabalho? Tive bastante liberdade pessoal, ele me disse em resposta quando me sentei ao lado dele. Acontece que ser comandante de patrulhas internas é basicamente apenas papelada e decidir quem patrulha onde. Eu ri um pouco com sua expressão frustrada. Pobre Onin-san, relegado à mesa porque decidiu bancar o herói, eu disse a ele provocativamente, revirando os olhos em resposta. O que quer que você diga, esguicho, ele respondeu bagunçando meu cabelo para me irritar. O que aconteceu? Eu me esforço muito para cuidar do meu cabelo. Muito obrigado. Pronto para fazer mais treinamento de Susanoo esta noite? Enquanto eu estava ocupado certificando-me de que minha cabeça estava reta o suficiente para levantar Naruto-kun, essa não era a única coisa que eu estava fazendo. Quando Sakakini-san soube que eu havia acordado meu Mangekyou na noite da Kyuubi, ele estava pronto para arrancar seus olhos ali mesmo para serem implantados nos meus. Demorei uma hora discutindo comigo e com nossa mãe para convencê-lo a esperar um pouco antes de fazer isso, esperando que pelo menos ele terminasse de me treinar em algumas das habilidades mais esotéricas do Mangekyou. Não demorei muito para conseguir a mão de meu ama no Kishashi e Kamionanayo. Suas habilidades são bastante simples de trabalhar e muito fáceis de combinar. O Susanoo, por outro lado, 4 meses, foi o tempo que levei para manifestar o Susanoo em sua forma camuflada. Fiquei bastante surpreso quando o meu assumiu uma forma vagamente feminina, mas, novamente, qualquer outro usuário do Susanoo na obra era do sexo masculino, o que não é de surpreender, minha construção de chakra azul claro estava armada com um único Kodashi, vai entender. Claro, eu concordei facilmente passando meus dedos pelo meu cabelo para corrigir o dano que Sakakini havia causado nele, observando Naruto-kun começar a empilhar blocos um em cima do outro e tendo grande prazer em derrubá-los. Acho que peguei o jeito, mas um pouco de prática nunca é demais. Isso não acontece, confirmou Sakakini-san com uma risada, voltando-se para sua papelada enquanto a mãe observava com um sorriso suave. Sinto muito. Você queria anunciar o que para a população? Eu questionei meu comandante em seu escritório, Naruto-kun, agora com 1 ano de idade, aos meus pés brincando com papel e giz de cera. Dizer a eles que Naruto-kun é um Jinchuriki é uma jogada tola. Okage-sama, eu expandi, uma carranca muito pronunciada em meu rosto enquanto cruzava os braços sobre meu busto modestamente crescente e minha jaqueta carmesim, agora carregando meu símbolo pessoal de uma flor de 5 pétalas nas costas. Okage-sama, eles não o verão como um herói, eles o verão como a própria Kyuubi, sem mencionar o fato de que seu anonimato é sua melhor defesa contra qualquer um dos outros países que desejam adquirir um novo Jinchuriki para você. Eles mesmos. Mas Minato queria que os aldeões o vissem como um herói, Sandaime-sama rebateu me fazendo gemer. E nós dois sabemos que Minato-sama é mais do que um pouco ingênuo sobre as pessoas aceitarem as coisas, eu apontei, fazendo-o estremecer um pouco. Lembra quando ele quis introduzir a reforma tributária de uma só vez, em vez de aos poucos? Eu amava o homem, admitiria isso abertamente até o dia da minha morte, mas mesmo assim, o homem às vezes podia ser um idiota quando se tratava de pessoas. Pessoas indivíduos ele era ótimo, pessoas como um todo ele tinha mais dificuldade para ler do que um homem cego, surdo e mudo quadrapédico. Olha, dê às pessoas alguns anos para lamentar os perdidos e se curar, eu disse, tentando chegar a um acordo com ele. Talvez isso possa ser revelado quando ele se tornar um Chunin, então ele terá sido capaz de provar sua lealdade a Konoha para todos e deverá ser forte o suficiente para afastar qualquer sequestrador em potencial.
Felizmente, Sarutobi-sama, ele começou a insistir que eu o chamasse pelo nome em vez do título, pareceu refletir sobre essa proposta e vendo minha chance, insistiu um pouco mais. Além disso, isso lhe dará tempo para treinar seus poderes como Jinchuriki para mostrar que ele está no controle do chakra da Kyuubi, acrescentei, levantando a mão para evitar sua resposta. Não estou dizendo que devemos contar a ele assim que ele entender, mas ele deve saber antes de se tornar genin e começar a sair em missões que possam fazer com que ele utilize o chakra da Kyuubi. Sarutobi-sama suspirou enquanto afundava na cadeira, parecendo muito velho. Eu devo levar em consideração suas palavras como guardião de Naruto-kun, ele me disse, esfregando os olhos com cansaço. Há mais uma coisa sobre a qual gostaria de falar com você, disse ele depois de mais alguns momentos. O daimyo solicitou seu nome para uma missão. Pisquei surpreso. O daimyo, senhor? Eu questionei. Qual é exatamente a missão? Ele quer que você recupere um item roubado de um grupo de bandidos que atacou um de seus comboios, explicou Sarutobi-sama. Ele quer que você lide especificamente com eles, recupere o item e apresente um exemplo de por que não roubar do daimyo. Ah, foi por isso que fui escolhido então, meu método de luta era bastante sangrento 90% das vezes. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.